Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, Claudinho, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 12. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos com saúde estar aqui mais uma vez na sua casa, para louvar o teu nome, para render graças ao Senhor, o Deus que é merecedor, que é digno, ó Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Nós queremos, antes de mais nada, confessar ao Senhor os nossos pecados, Pai. Entender que somos falhos, pecadores, mas que viemos aqui, ó Deus, para sermos dirigidos pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, pela sua palavra, a fim de conhecermos mais o Senhor, a sua vontade, o teu querer. O teu Santo Espírito nos capacite, é o que te pedimos no teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto, creio que já conhecido também dos irmãos, mas que traz algumas verdades para nós importantes, e que eu queria hoje fazer uma relação daquilo que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, no sentido de como eles precisavam de fato entender qual era agora a situação a qual eles se encontravam como igreja. Porque o que ele estava querendo demonstrar para a igreja de Corinto? Ele queria, falando aqui do Antigo Testamento a respeito de Moisés, queria trazer a ideia dos irmãos o que significava realmente crer no Senhor Jesus e do que de fato e de verdade as pessoas que agora crendo no Senhor Jesus estavam sendo livres, libertas, pessoas, por isso que ele fala aqui no verso 17, olha, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele começa, eu separei a partir do verso 12, coloca para mim, Claudinho, por favor. Ele começa dizendo assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Falar do quê? O que nós devemos, o que uma igreja, um povo recém-convertido, transformado, que agora conheceu algo totalmente novo, infinitamente maior do que aquilo que até então qualquer ser humano podia ter vivido e experimentado. E ele começa: tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Ou seja,
vamos nos despojar daquilo que é velho e agora viver algo que é novo, falar de uma novidade, de algo superior, algo muito maior do que qualquer judeu, qualquer gentil possa ter vivido. E o que é isso? Reconhecer na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho ministrado, a salvação da sua vida, a salvação da sua alma e um novo meio de vida. E depois de falar isso, verso 13, coloca para mim, Claudinho, verso 13, e ele vai falar: e não somos como Moisés, que punha sobre a face, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Irmãos, Moisés, quem que era Moisés? É um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, né? Alguém que nós conhecemos a sua história, né? E nada melhor que entender a história de Moisés e ver que desde o seu nascimento Deus já tinha separado aquele menino, né? Todos sabem da história, ele estava no cesto, no rio, foi criado pela princesa, se tornou príncipe no Egito, né? Ele teve uma longa trajetória de vida, depois foi embora, ficou um tempo no deserto, e o Senhor o chama para resgatar o seu povo, a sua nação. Muito bem. Esse texto está falando particularmente do quê? Depois, quando já Moisés tinha libertado o povo, ele sobe até o monte para buscar as tábuas da lei, para receber o quê? A palavra de Deus. E quando ele desce, né, quando ele volta com as tábuas da lei, diz a palavra do Senhor que a glória do Senhor era tanto que o seu rosto brilhava, resplandecia a glória do Senhor. Tamanha a presença de alguém que teve um contato tão profundo, né, tão direto com o Senhor, de receber a palavra do Senhor, né? E foi isso que aconteceu com Moisés. Mas aqui o autor, e Paulo, né, vai falar de algo que Moisés cometeu como uma falha. Porque ele diz aqui: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não tentassem na terminação que se desvanecia. Conforme a glória ia saindo, né, Moisés manteve o seu rosto coberto para que os filhos de Israel não percebessem, né, que a glória de Deus, aquilo que resplandecia, estava né? E Moisés manteve lá o véu. Verso 14. Mas os sentidos dele se embotaram, ou seja, mas os seus sentimentos ficaram endurecidos. De quem? Da nação de Israel, do povo de Israel. Aquele povo, irmãos, que mesmo vivido, passado por várias situações, eles viram o quê? O mar se abrir, eles se alimentaram das codornizes, eles foram sustentados pelo calor no deserto, foram livrados do calor, depois foram também aquecidos durante a noite, viram a água brotar da rocha e tantas outras coisas que aquele povo pôde ver com seus próprios olhos. Mas o mais importante, aquilo que era mais importante, não aconteceu. E ele cita aqui, né? Mas os sentidos dele se embotaram, ou seja, mas os seus sentimentos ficaram ainda como que endurecidos. Mesmo vendo tanta coisa, percebendo tantos sinais, vivendo tantas experiências com Deus, os seus sentimentos, os seus sentidos ficaram endurecidos. Pois até o dia de hoje, e olha aqui, Paulo está falando há quase 2000 anos atrás, né? E a gente pode dizer a mesma coisa hoje. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Que véu que é esse? Será que ele está falando lá do véu que Moisés usava para cobrir a glória de Deus?
Não. Qual véu? Que tipo de véu que é esse? Que estava e que permanece? É o véu que não faz com que eles possam enxergar aquilo que é para todo aquele que crê, algo novo, novidade de vida, algo que transforma, algo profundo, algo que pode e é capaz de gerar uma transformação profunda. E ele fala aqui, não lhe sendo revelado o quê? Que em Cristo é removido. Irmãos, por que em Cristo é removido esse véu? Esse véu que é capaz de fazer com que eles não pudessem enxergar algo mais profundo. E esse véu, ele tinha um símbolo, ele simbolizava o quê? O que os judeus, o que o povo de Israel, a nação de Israel, mais valorizavam e buscavam como obediência? A lei de Deus. Mas que em Cristo, em Jesus, aquele pelo qual a lei existiu, aquele pelo qual a lei mostrava para o homem que havia um novo caminho, aquele pelo qual a lei que servia para condenar, agora apresenta algo novo, que é capaz de transformar a condenação do homem em salvação. E o que ele está querendo mostrar aqui? Que aquele povo continua ainda com um véu sobre os olhos, sobre a mente. E ele vai falar mais do que isso, verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés se referindo à lei, ao Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Não há entendimento. É algo obscuro, é algo obsoleto, é algo que não transforma, é algo que não trouxe uma transformação profunda. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Irmãos, como eu já disse, o que esse véu simbolizava? A lei. E Paulo está querendo mostrar para a igreja de Corinto, para o povo de Deus, para a igreja, para aqueles que agora vivem uma nova esperança, algo muito maior, que quando, porém, alguém se converte ao Senhor, tem a sua vida transformada, esse véu lhe é retirado, não existe mais, nem nos seus olhos e muito menos no seu coração. Ou seja, aquilo que para os judeus é muito profundo, aquilo que para eles a lei é sinal de uma importância tremenda, o cumprir da lei, a obediência da lei, Paulo vem mostrar que agora existe algo muito maior, muito superior, muito mais importante do que a obediência da lei. Muito bem, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que tipo de liberdade? Muitas pessoas confundem, esse versículo aqui com libertinagem. Quem já ouviu falar aqui? A gente pode, agora que nós estamos em Cristo, nós somos livres para fazer, para pular, para voar, para cantar, para fazer, porque na Bíblia está escrito, onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas do que esse texto está falando? Liberdade do que, irmãos? Que tipo de liberdade? Ele está se referindo a quem? Aqueles que estavam presos na lei, mas que agora, visitados pelo Espírito de Deus, mais do que isso, selados pelo Espírito de Deus, agora estão o quê? Livres. Livres do quê? Daquilo que era a imposição da lei como obediência. Daquilo que apontava para o erro, para a condenação humana, mas que agora
em Cristo Jesus aponta para o quê? Para a salvação eterna, para a graça, para o favor merecido, para aquilo que de fato, de verdade, Cristo pode oferecer. E eu quero me aprofundar com os irmãos no verso 18, que vai falar exatamente para nós o que sentido tem isso tudo que nós ouvimos até agora. Paulo está querendo mostrar para a igreja de Corinto e para alguns judeus convertidos que realmente aquilo que eles viviam em Cristo era infinitamente superior. E que ele pode dizer para nós como igreja, muitos aqui, talvez alguns aqui como eu, né, vieram de um meio chamado cristão, entre aspas, né, mas que não faz sentido nenhum quando se trata, por exemplo, de um conhecimento profundo de quem Deus é, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua ordem, de tudo o que isso representa. Paulo está chamando a igreja de Corinto a uma reflexão profunda de que papel nós agora, como crentes verdadeiros, precisamos viver, ter, entender que agora nós não somos mais como religiosos, ou como pessoas que apenas talvez mudaram de religião, ou agora mudaram o seu jeito de pensar. Paulo está querendo mostrar que existe algo muito maior, infinitamente superior. E ele está falando aqui, por que ele citou Moisés lá? Porque ele faz uma relação ali com um tipo de cristianismo de máscaras. O que é esse cristianismo de máscaras? É um cristianismo que muitas vezes mostra simplesmente as máscaras que nós temos, mas que de fato, de verdade, não reflete aquilo que a gente deveria viver ou aquilo que a gente sente como cristão. E Paulo ele quer apresentar essa reflexão de uma maneira mais profunda. Olha o que ele vai falar no verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, não tem mais véu, não tem mais nada tampando ali, com o rosto desvendado, ou seja, livres agora, diferente daquela condição, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, vamos atentar para esse versículo aqui, para depois a gente entender o contexto. Ele agora se dirige para os cristãos, para a igreja, e diz assim: todos nós, aqueles que nasceram de novo, que agora não estão mais debaixo da lei, você não é mais idólatra, você não é mais um pagão, você não é mais um judeu, você agora é um convertido, alguém que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, entendeu o plano de salvação, o projeto de Deus de salvação, entendeu que o Antigo Testamento apontava para Cristo e Cristo veio, Ele é o Cordeiro que morreu, Ele se entregou por mim, por você, Ele ressuscitou, Ele está no céu, Ele vai vir te buscar, esse é o plano de Deus. Você entendeu isso? E por todos nós, com o rosto desvendado, irmãos, isso significa o rosto desvendado. O rosto desvendado significa que você não está preso mais àquilo que não é esta obra que eu acabei de mencionar. Muitas pessoas aí fora, os judeus estão presos o que ainda? A lei. Os idólatras estão presos o que? As imagens. Alguns evangélicos estão presos à religiosidade. Outros estão presos a rituais, situações que, de fato, de verdade, ainda levam essas pessoas a tal quê? Como que se não estivessem vendo, com os olhos tampados, ou seja, vivendo uma vida de máscara, de fantasia. Né? Igual a festa de carnaval, o cara vai lá, põe máscara. Para quê? Ele quer participar da festa, mas não quer que ninguém saiba quem ele é.
Né? Esse foi o sentido, né, das festas de máscaras. Hoje o negócio já está tão bagunçado que ninguém usa máscara mais, né? Mas enfim, qual que é a relação aqui? Esse rosto desvendado é o rosto que agora está pronto para viver algo novo, diferente, profundo, verdadeiro, algo que era impossível de ser vivido e é impossível para aqueles que não conhecem o Senhor, a sua palavra, a sua vontade, o seu plano de salvação. E ele fala, e todos nós com o rosto vendado agora fazendo o quê? Contemplando como por espelho. Contemplando o quê? O que é contemplar? Irmãos, contemplar é mais do que visualizar. É mais do que olhar. Contemplar é olhar com admiração. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. A ideia aqui, mais ou menos, é... Quando você olha no espelho, para que a gente olha no espelho? Para ver como é que está, né? E aí, tá bom, tá ruim, o que precisa melhorar? Né? Tô bonito, tô feio, cortei o cabelo tá comprido, tal. As mulheres, né, passei maquiagem, batom, tal. O que eu estou querendo dizer, esse olhar para o espelho, não tem a ver com essa questão física. Mas o que ele está chamando a atenção aqui é para esse contemplar como por espelho. Ou seja, você precisa agora olhar para você mesmo, para dentro da sua vida, contemplar você e ver como você está. Contemplando como por espelho. O quê? A glória do Senhor. Será que você percebeu que agora você é alguém livre? Agora você é alguém que tem o rosto desvendado? Agora você é alguém que está numa nova condição, numa nova posição? Você agora é alguém livre, separado, eleito, escolhido, amado por Deus. Você já reparou nisso? Você já entendeu essa sua posição? É isso que Paulo está falando. Vocês precisam só se atentar para isso, na condição que agora vocês como igreja estão. E a condição da igreja de Corinto é o quê? Qual que era a condição de Corinto e da igreja? Pagãos, né? Uma igreja recém-convertida, que agora está buscando um caminho novo. E ele fala, contemplando como por espelho o quê? A glória do Senhor. E aí você vai falar assim, mas puxa vida, a glória do Senhor é isso. Irmãos, vamos parar para pensar. Nós somos eleitos, escolhidos, salvos, separados por Deus, para refletir o quê? A palavra de Deus afirma que o nosso viver, ele tem um motivo. Nosso nascer, nosso crescer, nosso viver tem um motivo. E esse motivo é doxológico. É isso mesmo que fala, né? O que significa isso? Que a nossa vida tem que ser o quê? Para a glória de Deus. Mas por que a minha vida tem que ser para a glória de Deus? A sua vida tem que ser pela glória de Deus, porque Jesus teve misericórdia de mim, de você, pecador, e enviou seu Filho para morrer no meu, no seu lugar, que merecíamos a cruz, e por essa condição fomos salvos e agora somos eleitos, e o que está reservado para nós é uma pátria celestial, morar em ruas de ouro, com a árvore da vida, esperando a vida eterna na presença de Deus. Está ruim? Analise aí. Agora, se isso não faz com que a gente tenha uma reflexão
nós aqui como cristãos recebemos tudo isso, e isso não reflete de alguma maneira a glória de Deus, será que de fato nós fomos transformados? Será que o nosso rosto está desvendado? Será que nós estamos valorizando tudo isso? É isso que Paulo está mostrando para a igreja. Olha a condição que agora vocês estão, uma condição infinitamente maior, superior. Irmãos, não existem promessas. Outro dia eu estava aprendendo com o Davi a respeito disso. Só quem vai morar na Jerusalém celestial? Só quem? Só quem? Quem sabe? Não é só eu não, irmão. Só a igreja. Só a igreja vai morar lá. Porque essa é uma condição espiritual dada por Deus para os que creem nisso, nessa obra magnífica. Aqueles que agora tiveram o rosto desvendado, aqueles que reconheceram o valor que isso tem, aquilo que agora refletem como por espelho a glória do Senhor. Por isso que ele começa o texto falando o seguinte: tendo, pois, tal esperança. Que esperança? Essa que eu acabei de falar. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. A gente precisa ter ousadia para falar disso, irmãos. Para comunicar isso com as pessoas. O que é ser ousado? O que significa termos ousadia? Porque se a gente quer pregar o Evangelho, e às vezes a gente vai falar para as pessoas o Evangelho, mais desanimado do que quem está ouvindo, imagina como é que vai ser. Agora o chamado aqui é o seguinte: olha a condição que eu estou, olha a condição de salvo, olha a condição de agora de crente, olha a condição de filho de Deus, olha a condição da promessa que eu tenho, olha a condição da vida eterna, olha a condição que me espera. Opa, ousadia não falar. Olha o contraste com o povo judeu, que tem o coração descurecido, que o véu está sobre o olho, sobre o seu coração, e não entenderam ainda a dimensão. Irmãos, Jesus veio para quem? A Bíblia fala que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus o rejeitaram. E porque eles rejeitaram, sobrou para quem? Até isso nós damos sorte, não é sorte, porque o Senhor já sabia disso. E a condição que era deles, irmãos, hoje é de quem? É nossa. E por que a gente vive às vezes pior do que o judeu? Porque a gente não valoriza essa condição. E Paulo está chamando a atenção da igreja. E nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor agora, somos o quê? Transformados. Como? Onde? De glória em glória. Na sua o quê? Própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Irmãos, somos transformados de glória em glória. Dá a impressão aqui que esse glória em glória significa as bênçãos da vida presente. Mas hoje mesmo estava falando com o Davi que esse mundo aqui, as glórias são poucas. As aflições, as angústias são muitas. Mas o que Paulo está falando aqui é justamente isso. Somos transformados de glória em glória, ou seja, de passo a passo, de situação em situação, mas refletindo sempre o quê? O viver em Cristo, o caminhar em Cristo, o ser transformados pelo poder da palavra. Isso não significa, irmãos, mar de rosas. Isso significa que você, como cristão agora, vive numa outra condição. E essa condição, o que importa? Essa condição importa que agora você, independente da situação que você viva, você precisa refletir a glória de Deus. A glória de quem? De
Deus, é isso que ele está falando, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Imagem de quem? Do Senhor. Não é da minha imagem nem a sua. Se tudo aquilo que nós temos vivido não tem glorificado a Deus de alguma maneira, irmãos, não tem revelado a glória de Deus na nossa vida, olha, algum caminho está torto aí. Como? De muitas maneiras, irmãos. Na alegria, na tristeza, na dificuldade, em todas as situações. Como que a nossa vida, como cristão agora, tem glorificado a Deus, tem dado testemunho de que agora nós somos o quê? Alguém que receberam da parte de Deus uma nova esperança, e ele vai falar de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Cristo. Irmãos, qual que era a imagem de Cristo? Por isso que Jesus falou, né? Aquele que quiser ser meu discípulo, faz o quê? Pega o quê? A cruz e faz o quê? Siga-me. Você quer ser a imagem de Cristo? Você quer glorificar a Deus? Irmãos, Cristo glorificou a Deus? Lógico. Como? Obediência, irmãos. Para Jesus foi proposto mais do que todas as coisas. Foi proposto o quê? Tudo. Satanás chegou para lá e falou, tá vendo? Faz isso aqui. Me adora aí. Tá vendo aqui, ó? Sobe aqui. Tá vendo tudo isso aqui? Eu te dou. Se prostrar, me adorares. Simples. Mas Jesus, ele decidiu fazer o que, irmãos? Glorificar quem? A Deus. E é esse tipo de igreja, esse tipo de cristão, que Paulo está demonstrando para a igreja de Corinto que eles precisam ser. E esse tipo de cristão que nós, como igreja, precisamos ser. Que reconhece a posição que nós estamos, irmãos. Não é uma posição de privilégio com relação aos outros. É de privilégio? É. Mas é mais do que privilégio, é uma condição de responsabilidade. De entendermos que nós agora, entendendo o quanto fomos agraciados, abençoados por Deus, pela sua graça, somos o que? Merecedores? Não, todo mundo aqui é pecador. E quantos aí fora estão na mesma condição? Todos. Por isso que ele fala, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. A gente precisa apresentar essa condição, esse novo modelo, essa nova vida, que agora não está preocupado mais com essas coisas do mundo, as coisas simples do mundo, mas que agora precisam estar mais preocupados em refletir a glória do Senhor. Por isso que ele fala, e nós vamos andar contemplando o espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Irmão, ser transformado é ser hoje melhor do que eu era ontem e ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Isso é ser transformado. Como? De glória em glória. Que glória em glória? Buscando a presença de Deus. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Vamos caminhar um pouquinho. Capítulo 4 é a sequência ainda do texto. Ele vai falar, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Está vendo? Pelo que tendo o que este ministério, irmãos, refletir a glória de Deus, é ter um ministério. Você não precisa ser o pastor da igreja. Você não precisa ser missionário na África. Você precisa ter um ministério de Deus, refletir a glória, a imagem de Deus, glorificar o nome de Deus com a sua vida, com a sua transformação, com tudo aquilo que foi modificado. Pelo que tendo esse ministério, que ministério? Segundo o quê? Como eu sou bom, eu sou importante, não. Segundo o quê? A misericórdia que nos foi feita, irmãos.
Se nós estamos entendendo isso aqui agora, é misericórdia de Deus. Senão, sabe como que nós estaríamos? Pior do que os judeus, que estão com o véu no rosto. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Não que desfaleçamos, ou seja, não fraquejemos, não sejamos fracos. 2. Pelo contrário, é diferente disso. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, agora, como? Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que eu sei, o que ele está falando? Se nós temos um ministério, agora, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, andando em novidade divina, não mais segundo a religiosidade humana. Ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto que tinha um costume pagão, eles eram idólatras. E ele está buscando aqui uma sinceridade profunda, né? um despojar de si. Ele fala: rejeitamos as coisas por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, o que é isso? Não adulterando a palavra de Deus. O que é adultério? Se eu quiser trocar a palavra adultério por outra, qual seria? Traição. Não traia a palavra de Deus. Não traia a verdade de Deus, que agora faz parte da sua vida. Nem adulterando a palavra de Deus, não traindo a palavra de Deus antes. Como? Nos recomendando a consciência de todo homem, de toda pessoa, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mostre a condição verdadeira que você vive, de uma vida diferente. Não traindo a palavra, sendo fiel a Ele, sendo obediente, seguindo com toda dificuldade, mesmo que isso possa custar a sua vida, como custou a de Jesus. É isso. 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que se está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Volta no 3 primeiro, Claudinho. Mas se o nosso evangelho está encoberto, o que é esse evangelho encoberto, irmãos? Eu sempre falo isso toda a vida. Por que o evangelho, essa verdade tão profunda, maravilhosa, que é a palavra de Deus, não ganhou ainda o mundo, a cidade, a Maria, a sua família inteira e tal? Porque, gente, quando a gente entende, tem como não crer nisso? Quando você entende, não tem como. Não é uma verdade profunda? Não é mais do que uma verdade? É profundo, é íntimo, é algo do coração? Não é isso? Isso é o evangelho verdadeiro, genuíno. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Puxa, tem tanta gente que nunca vai entender esse evangelho. Por que será? 4. Nos quais o Deus deste século, Deus com letra maiúscula, minúscula, quem que é? Isso, Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Irmão, cegou o entendimento. Está igualzinho. Ele está fazendo a relação com quem? Lá atrás. O véu posto no coração do judeu, certo? Que é a mesma condição. O véu está posto, o coração está endurecido. Se botaram, né? Ele falou lá, os sentidos deles se embotaram, ou seja, os sentimentos endurecidos. A mesma condição hoje, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Certo. 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Resumindo o que está querendo dizer aqui, irmãos, nós somos proprietários de uma verdade muito profunda. Essa verdade, ela é clara para nós como a luz do dia. Mas para muitos, e para a grande maioria, a própria palavra de Deus diz que para alguns ela é loucura, não é isso? Para aqueles que não têm entendimento, pode parecer loucura servir a esse Cristo, a esse Evangelho, a tudo aquilo que nós vivemos. A palavra de Deus diz que para muitos é isso. Por quê? Porque o Deus de séculos cegou o entendimento. As pessoas estão cegas. Como os judeus têm um véu posto no coração. Mas o que está proposto para nós, e essa mensagem que eu gostaria que você levasse nessa noite, que nós somos responsáveis, somos mensageiros dessa verdade, que é mais do que uma verdade, é mais do que uma informação, é o que diz aqui, volta para mim, Cláudio, no verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós pregamos a Cristo, a sua mensagem, a sua salvação, a sua promessa, tudo que envolve a obra de Cristo, de Deus por nós, em Cristo Jesus. Mas essa obra, irmãos, é tão grande, tão maravilhosa, que ela precisa, ainda ser revelada e trabalhada por nós. Mas no final aqui, no verso 7, ele diz assim, coloca, Claudinho: temos este tesouro. Irmãos, o que a gente tem é o quê? Ele está falando do quê? A palavra de Deus. Nós temos o quê? Este tesouro aonde? Vaso de barro. Quem que é o vaso de barro? Nós. Temos, porém, esse tesouro, a palavra de Deus, em vasos de barro. Somos o quê? Nós. Para simbolizar o quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós precisamos carregar, mais do que carregar, nós precisamos viver. Nós precisamos transmitir. Nós precisamos viver esse tesouro. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo assim: está vendo? Vocês saíram de uma escravidão, da escravidão da morte, do pecado, e agora vocês são livres, têm de dar o Espírito à liberdade, e agora vocês têm um tesouro. Vocês têm um tesouro. Vivam de acordo a glorificar o nome de Deus com aquilo que vocês têm, uma vida que glorifica a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer que Deus se agrada da nossa obediência. Sim. Mas Deus, e a própria palavra de Deus diz assim, que uma alma vale o quê? Mais do que o quê? Que o mundo inteiro. Por isso, essa verdade, esse tesouro precisa ser transmitido. Mas Deus é tão perfeito que esse tesouro está guardado num vaso de quê? De barro. E o barro simboliza o quê, irmãos? Frágil. Soltou, caiu, quebrou. Simboliza o quê? A estrutura, a nossa estrutura
A palavra de Deus que a nossa estrutura é o quê? Pó. Nós somos pó. Nós viemos do pó, nós somos pó, nós vamos voltar para o pó. E o vaso é feito de barro e barro é pó. Só que esse é o meio, esse é o mecanismo. E eu quero terminar no capítulo 3, verso 7, Claudinho, onde ele vai falar desse ministério, daquilo que nós temos nas nossas mãos, né? Olha o que ele fala. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, do que ele está falando aqui? Qual que é o ministério da morte gravado em letras de pedras? A lei. Ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque a lei aponta para o pecado. O salário do pecado é o quê? Morte. Ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, lembra? Moisés percebendo a glória tão grande que ele teve que pôr o quê? O véu. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Tamanha era a glória de Deus, de um ministério, irmãos, de morte. Um ministério que apontava, de Deus, era. Mas era um ministério que apontava para o quê? A morte. Se você não cumprir a lei, tá difícil, complicou para você. Não é isso que a lei dizia? Se esse ministério gravado em pedras tinha uma glória a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desfalecente, ainda que aquela glória ia diminuindo aos poucos, ia caindo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Bom, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 10. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Bota só o Irmãos, se aquele ministério foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que justiça? A justiça de Deus feita por nós na pessoa de Jesus Cristo. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece mais. O rosto de Moisés não existe. O povo de Israel também não. Aquela glória desvaneceu. Mas, diante aquilo que resplandecia, diante da atual sobre excelente glória. Irmãos, para concluir, qual que era o ministério lá? Que ele chama aqui, olha a glória que tinha o ministério e tal, e os homens não puderam contemplar o tamanho da glória de Deus. Mas ele está falando agora que nós somos donos de um ministério muito maior. Que ministério é esse? De entender que de fato, de verdade, agora nós precisamos resplandecer a glória de Deus através do quê? Da nossa vida, do nosso viver. E isso traz uma responsabilidade. Por isso que não dá para brincar de ser crente. Porque brincar de ser crente envolve mais ou menos aquilo que acontecia lá da máscara, lembra? Mas uma hora a máscara vai cair. Então, a gente precisa se dar conta, de fato, de verdade, o que é a condição na qual nós nos encontramos. E é por isso que Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. Para eles entenderem que eles não tinham trocado de religião. Eu deixei de ser gentil, agora eu sou cristão. Eu deixei de ser judeu, agora eu sou cristão. Mudei de religião. Nossa, não está entendendo, não é isso.
Paulo está chamando a atenção deles para a condição a qual eles se encontravam como igreja, e que nós nos encontramos como igreja até hoje, irmãos. Esse ministério, essa responsabilidade, essa graça que nos foi dada, também tem um preço a ser cobrado, a ser vivido. E o Senhor Jesus, por isso que nós vamos passar pelo tribunal, não é isso? Crente vai passar pelo tribunal? Vai. Tribunal de Cristo. Vai julgar o quê? As nossas obras. Porque o preço foi pago e nós somos salvos. Amém, aleluia. Tá bom, irmãos. Mas nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Ou seja, quando você virou crente, a sua vida glorificou a Deus de alguma maneira? É isso que ele está falando. Você foi transformado de glória em glória. Você passou a revelar de alguma maneira a glória de Deus aqui na terra. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos o quê? Nesse mundo nós somos o quê? Deveríamos ser, né? Forasteiros e peregrinos. Irmãos, que alusão faz essa palavra? É mais ou menos quando você vê um cara, uma pessoa, né? Vamos mudar a cara. Você vê uma pessoa lá com uma roupa diferente, ou um cabelo diferente, né? Um jeito de andar diferente, falando outro idioma, você já logo percebe o quê? Estrangeiro, forasteiro. Quando as pessoas olham para nós, elas deviam ter essa mesma percepção. Será que elas têm? Ou não tem nada que faz com que note que a gente é diferente dos outros? Se não tem nada que nos diferencie dos outros, nós não somos forasteiros, nem peregrinos. Essa é a condição. Se aquilo que a gente faz não reflete a glória de Deus, está refletindo a nossa mesmo, então, igual todo mundo, buscando aquilo que todo mundo quer. Essa é a percepção. É isso que Paulo está querendo mostrar para a igreja, entendeu? Olha a condição que vocês estão. Vivam de acordo com isso. Sejam transformados de glória em glória. Valorizem esse ministério, aquilo que é muito maior, muito mais profundo, muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E, irmãos, se nós entendêssemos isso profundamente, a nossa vida muito provavelmente seria muito diferente do que a gente vive. O chamado é esse. O alerta é sempre dado, né? E eu espero que a gente seja desafiado por isso, a querer realmente viver uma vida que glorifica a Deus, né? Demorou para mim entender que, se por maior que seja aquilo que você faça, maior, melhor, mais bonito, mais bondoso, mais maravilhoso que possa ser, não glorificar a Deus de alguma maneira, são o que a Bíblia chama de palha, feno e madeira, serão queimados, porque não glorificou a Deus. Não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, não é aquilo que tem o quê? Por isso que a Bíblia fala, nós temos que acumular o tesouro aonde? No céu. Não está falando de dinheiro, não. Está falando das obras que duram, que não são queimadas. As obras que não são queimadas quando provadas. As obras que glorificam a Deus, que são preservadas e que poderão um dia ser apresentadas aos pés do Senhor Jesus. Que a gente tenha anseio de buscar essas obras. Obras que glorificam o Senhor. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé aí? Senhor, nós queremos te louvar, te adorar. Primeiro, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Nós queremos te adorar, ó Deus, porque somos ricos. Senhor, nós queremos te adorar porque somos livres.
Nós queremos adorar, ó Deus, porque mesmo imperfeitos, pecadores, a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. E hoje podemos não só adorar o teu nome, bendizer o teu nome, mas de alguma maneira, ó Deus, refletir um pouco daquilo que o Senhor é. Pai, o Senhor nos amou porque o Senhor espera que cada um de nós possa transmitir esse mesmo amor, essa mesma justiça, essa mesma bondade, essa mesma graça, essa mesma misericórdia, a esse mundo caído, perdido, Pai, a esse mundo tão longe do Senhor. Senhor, nos ajude a refletir a Tua glória, o Teu amor, a Tua graça, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso andar, no nosso viver. Ó Pai, que isso redunde, sim, ó Deus, em peso de glória, não para nós, mas para o Senhor, ó Pai, a fim de que o Seu nome seja não só conhecido, mas também glorificado no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, em todos os lugares, ó Deus, onde nós estivermos. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas mentes, no nosso coração, nos conduza a esse tipo de reflexão, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de comportamento. Senhor, é tão difícil fazer a Tua vontade, é tão difícil, ó Pai, lutar contra o nosso querer, é tão difícil, ó Deus, nós nos entregarmos profundamente ao Senhor. Ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, tenha influência, tenha, ó Deus, prontidão a dirigir os nossos pensamentos e a nossa vida. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, porque nós temos uma viva esperança no Senhor, de um dia poder estar aos Seus pés, ó Pai, e que possamos nos apresentar diante do Senhor, ó Deus, com um tesouro que redunde para a glória do Teu nome, que possamos ser irrepreensíveis, ó Deus, diante da Tua presença, a fim de que possamos, ó Deus, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Te agradeço pela Tua palavra, que nos direciona, que é luz para as nossas vidas, e que ela possa realmente, ó Pai, ser gravada nos nossos corações, na nossa mente, a fim de fazer a Tua vontade. Te agradeço por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia e tem se feito presente em nós de maneira permanente, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.